Meus amigos, boa tarde a todos, né? Eu estava vendo hoje um podcast, né, de um padre falando a respeito de um purgatório, né? Que ele explicando a respeito do purgatório, que é uma tradição que eles iam trazendo, e segundo eles tinham as bases na Bíblia na hora que ele trouxe na hora sobre o purgatório, e ele falando sobre o catequese, né? Como é o purgatório. Eu vou deixar um vídeo para vocês aí, para vocês pegar e assistir esse podcast. E ao mesmo tempo eu quero também trazer uma visão também aqui com respeito também do ladrão que foi pego, foi morto, dois ladrões, e foi crucificado ao lado de Cristo. Um dele pegou e arrependeu naquela última hora e pegou e reconheceu o seu estado, a sua situação. E naquele momento ali, no ato de arrependimento, ele virou e falou: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, olhando para esse ladrão, disse para ele: hoje mesmo estarás comigo num paraíso. Então, esse padre está falando sobre um purgatório. Vocês vão estar vendo aí ele explicando sobre o purgatório. E ao mesmo tempo, como é que fica isso então? Será que esse ladrão, ele foi para o purgatório e depois ele foi para o paraíso? Ou ele foi direto para o paraíso? Ao meu ver, na verdade, é o seguinte: o purgatório, na verdade, ele está anulando o sacrifício de Cristo. Se todos nós precisamos passar pelo purgatório, então não precisava de Cristo morrer na cruz do Calvário por todos nós. Então não precisaria ele vir ao mundo pagar esse preço pelos nossos pecados. Então eu vou deixar um vídeo aí, depois vocês assistem esse podcast. Com certeza, eu respeito muito as tradições, respeito todas as religiões, todas as igrejas, mas eu tenho o meu posicionamento e eu quero também mostrar também a minha posição, o que eu penso com respeito ao purgatório e com respeito ao outro lado, né? Quando a gente realmente vamos partir para outra eternidade. Acredito eu que nós vamos direto para o paraíso, para perto de Cristo, ou aqueles que não forem salvos já têm um destino preparado para eles. Que Deus abençoe a todos. Se você não aceitou Jesus ainda, há tempo ainda de você aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Texto bíblico que você embasa o purgatório. Como eu disse, os textos bíblicos que nós embasamos a literatura ou a teologia, né, sobre essa realidade de purgatório são diversos, né? Mas antes, como você citou o Catecismo da Igreja Católica, se vocês me permitem, né, eu gostaria apenas de ler um trecho do Catecismo que fala exatamente, né, essa realidade que você colocou aqui, né? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Veja, aqui nós não anulamos a cruz de Cristo, né? Aqui nós não anulamos o sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Porque a crença católica nos diz que aqueles que passam por esta realidade de purgatório, eles já têm garantida a sua salvação. Então, meus amados, voltando de novo aí, olhando o vídeo aí fala também o padre falando que aqueles que morreram na graça e foram salvos, mas ainda não foram purificados totalmente, ao meu ver que assim, também nessa exposição, ele está dizendo o seguinte, que o sacrifício de Cristo não é o suficiente para salvar a pessoa. É isso que está dizendo também. O sacrifício de Cristo não é o suficiente e que a pessoa, por si própria, consegue também, através
dele também alcançar a salvação. Então, ou seja, né, ele precisa ir para esse purgatório para se purificar. Então, o sacrifício de Cristo não é o suficiente para salvar o ser humano. Precisa ir para o purgatório, deixando somente essa interpretação e essa observação. Deus abençoe a todos.